De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho de mais uma edição do nosso tradicional Festival do Folclore, aqui na companhia do vereador Sebastião Santana Júnior. Santana, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos os amigos, amigas da TV Educadora, pessoal aqui da casa, muito obrigado pela oportunidade, né? A gente está aqui para divulgar mais um Festival do Folclore. Também aqui com a gente, o senhor José Carlos Pinholati, presidente aí da Associação Folclórica. Obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde a todos telespectadores da TV Educadora, por dar mais esse passo de a gente poder ir de casa em casa para, assim, chegar perto, chegar junto e convidar a todos para a realização de mais um Festival do Folclore, que realmente é realizado no mês de agosto. Então, todo ano no mês de agosto, lá mais ou menos no dia 20, por aí, é realizado isso aí. Então, é um meio que a gente encontra de convidar toda a população de Batatais para que participe e dê uma força, porque sem a festa, sem o povo, a festa não se realiza. E o folclore é cultura, o folclore é uma arma que se tem de uma criança que participar de um festival, do Congo, da Companhia de Reis, de qualquer coisa. E nesse sentido aí, ele está escapando de outros vícios ruins, de outras entidades ruins. Então, o Festival do Folclore é raiz. Santana, que edição é essa do festival? Essa é a 23ª edição, né, do Festival do Folclore, que começou há muitos anos atrás, né, há 23 anos atrás, portanto, e com edição de apenas um dia, né? E agora nós já realizamos em 3 dias, graças a Deus, né? E tem sido um sucesso, né? Nesses anos todos. E de forma que a gente fica assim, bastante satisfeito de ver que o nosso município tem evoluído nessa questão do folclore, da cultura popular, porque são diversos grupos folclóricos que participam, né? E que vai mostrando para essa juventude que está aí, né? A tradição dos seus antepassados, do seu povo, e de muitos jovens também que gostam, que praticam, né? Essa cultura ainda até hoje. E de fato a gente acaba percebendo que ano a ano aí o festival não só ganha tradição, ganha corpo, aí tem feito um trabalho diferenciado, como também reúne, né, e é um ponto de reunião de vários grupos, né? Então tem um pessoal que acaba se encontrando e se vendo dentro do festival. Sem dúvida. Inclusive, assim, eu fico, nessa época, né, eu particularmente fico muito satisfeito porque eu tenho viajado aí e apresentado festa, né, em toda a região aí, até no estado de Minas também. Então, quando a gente encontra, é uma família, né? A gente encontra em outros lugares, mesmo sendo de outra cidade, tem aquela amizade, né? Aquele amor, assim, entre uns com os outros componentes dos grupos folclóricos, a gente que apresenta a festa, né? Isso é muito, muito gratificante para a gente. Falando a respeito do festival, né? Vamos falar um pouquinho da grade de programação, Santana. Bem, a programação é a seguinte, né? Na sexta-feira, nós vamos iniciar a festa, se Deus quiser, nesta sexta-feira agora, né? A partir das 8 horas da noite, nós vamos ter o festival de prêmios, que é para a pessoa participar, paga R$10, né? Quem quiser participar. Quem não quiser, apenas assiste, a entrada é franca, né? E nós vamos, portanto, estar iniciando a festa com o nosso show sertanejo, Caravana do Santana, e nós vamos estar apresentando o Altieres e Marcinho e a banda, né? Que vai estar se apresentando, e também os seus companheiros violeiros, né? Que vai estar também junto na sexta-feira. E no sábado, às 8 horas da noite, nós teremos a celebração da Santa Missa pelo Padre Ilcinho, da paróquia de São Sebastião, às 8 horas da noite. E depois a abertura oficial da festa, nosso prefeito Zé Luiz, né, e demais autoridades presentes, todos os nossos colegas vereadores foram convidados, né? Esperamos a presença de todos, se for possível. E depois nós teremos na abertura artística, vamos dizer assim, a orquestra de violeiros. E logo em seguida o baile com o Zé Miguel e seu conjunto, que é um baile bem no estilo folclórico, né? Um baile estilo baile de fazenda, né? Como o pessoal costuma falar. Então, com a sanfona mesmo, o violão, o pandeiro, o cavaquinho, né? Com o Itamar Bulim. Então, vamos ter um baile muito bom na noite de sábado.
E no domingo, a partir das 9 horas da manhã, nós reiniciamos a festa com o sorteio de uma viola e diversos outros brindes. Nós vamos estar sorteando gratuitamente para quem estiver presente, né? Portanto, às 9 horas da manhã. E depois nós já vamos estar iniciando aí a apresentação de grupos folclóricos de toda a região, iniciando no período da manhã com as companhias de Santo Reis aqui de Batatais e algumas, né, que vêm mais amigas da gente, lembrando que não é uma festa de Santos Reis, é um festival do folclore, né? E evidentemente a companhia de Santos Reis é um folclore religioso, é muito bem recebido, mas nós não mandamos convite para todas as companhias de Santos Reis, até porque o tempo não daria para estar apresentando todo o pessoal. Então, as companhias de Santos Reis é daqui e algumas mais próximas da gente, né? E no mais vai ser congada, né, o dia todo congada. Nós temos congadas aqui de Sacramento, né, de Minas Gerais, que é Guarda de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário. Temos também congada aqui do estado de São Paulo, de Rio Claro, uma congada muito boa. Temos de São Sebastião do Paraíso, as Filhas de Paraíso, que é uma congada só de mulher. Temos também lá do Tiago Xambá, que vai estar presente, que é a congada o Sabiá. De Passos, Minas Gerais, pela primeira vez vai estar vindo aqui a congada dos Irmãos Jerônimo, que é uma congada muito boa. Ela vem em 2 ônibus, vem com 70 componentes, né? Pela primeira vez, pessoal que já teve até no programa do Ratinho se apresentando, e portanto vai ser assim, temos grupos que vão estar vindo pela primeira vez, né? E também a Espora de Prata, que já há alguns anos que não vem. Esse ano nós conseguimos uma data com eles vão estar presentes também na festa. Eles vão estar participando do desfile lá em Barretos, na festa do Peão, no dia 25. No dia 26, eles vão estar aqui com a gente, que é no domingo, né? Vai estar participando também. Então são vários grupos folclóricos. Moçambique, lá de São Tomás de Aquino, né? Que é o Moçambique, assim, uma cultura bem tradicional, né? Aquelas latinhas no pé, tá? Então é uma coisa muito interessante, né? Eu, inclusive, gostaria até de aproveitar aqui a oportunidade para estar pedindo, né, para as diretoras de escola aqui do nosso município, que puder trazer os alunos para ver, né? Até mesmo porque, Luciano, é importante a gente dizer que esse evento é uma parceria com a Prefeitura Municipal e é em comemoração. Aliás, essa festa foi fundada em comemoração ao Dia do Folclore, que é no dia 22 de agosto, que é hoje, né? Portanto, hoje, o Dia do Folclore, dia 22 de agosto, nós estamos aqui, né, anunciando e pedindo a colaboração das escolas, que tragam os alunos, né? Principalmente no domingo, que vai ter as congadas, o Moçambique, para essas crianças, esses adolescentes, tá vendo o que é um terno de Congo, o que é o Moçambique, o que é a dança do Catira, né? Para estar mostrando essa cultura. Até porque é um evento também do município, em comemoração ao Dia do Folclore, né? Então, ainda falando sobre a programação, aí no domingo, à tardezinha, logo no início da noite, né, quando termina as apresentações dos grupos folclóricos, nós teremos o famoso forró folclórico, né, que já se tornou uma tradição nas nossas festas aqui. E sempre nós apresentamos aqui o Guido Germano, lá da cidade de Itamogi, que faz um forró muito bom aqui para todo o pessoal, né? Que passou o dia todo ali assistindo, e à tarde, para descontrair à noite, esse forró. E assim encerra essa festa com chave de ouro, né? Lembrando que é debaixo de uma estrutura com as tendas, mesas, cadeiras, sanitários, né? E enfim, essa é a programação. Nós vamos estar, se Deus quiser, realizando a partir dessa sexta-feira, a partir das 8 horas da noite. José Carlos, a Alice perguntando a respeito, né, da questão da estrutura, né, se terá barracas com venda de produtos, como é que vai funcionar essa parte? Sim, toda festa que é realizada, tanto a do folclore como o encontro das companhias de reis, é um shopping a céu aberto, porque as barracas vêm vender alumínio, vêm vender roupa, vêm vender calçado, vêm vender, então, comida, vêm vender de tudo, bebida. Então, nessa questão, é um shopping de céu aberto, e essa estrutura segue o mesmo ritmo dos que veio de trás. Já tem vários barraqueiros que já se propuseram em vir ali, que tem os lugares marcados. Então é uma marca registrada da festa, tanto o encontro de companhias de reis como o Festival do Folclore.
Perfeito. E de fato, né, Santana, a gente vê também isso, né? A quantidade de pessoas que procuram, tanto para montar a sua barraca, quanto para buscar alguns produtos típicos que são só vendidos nesse período durante a festa. Exatamente, né? Agora, nesse mês de agosto, não vem tantos que nem em janeiro, mas vem bastante, conforme o Zé Carlos Peonato falou, vem muitos barraqueiros, né, como é chamado. Na verdade, são vendedores ambulantes, mas popularmente chamado de barraqueiro. Então, vem muitos, sim, vem bastante, né? E a praça de alimentação, muito boa também, vários já confirmados, né? E como acontece todos os anos, o pessoal gosta, vem participar, né? E esse ano também já está mais ou menos programado o pessoal do artesanato aqui do município, né? Que deverá estar participando com a gente também, vamos acabar de acertar isso hoje, e de formas que tenho certeza que vai ser uma festa muito bonita. Perfeito. Também com relação à festa aí, né, a gente percebe o quanto ela propicia isso que vocês colocaram, né? É um momento de conhecer vários aspectos da cultura tradicional que muitas vezes a gente não consegue, e até de resgatar um pouquinho disso, né? Porque às vezes o avô fez parte de uma companhia dessas e acabou se perdendo essa tradição dentro da família, e os filhos, os netos acabaram não seguindo. Exatamente, Luciano. É que eu, inclusive ontem na Câmara Municipal, através de um requerimento meu, até ainda falei muito sobre a questão da festa do leite, o desfile e tal, né? Então, é o que eu sempre penso, nós devemos sempre trabalhar no sentido que permaneça o bem, que o mal não prevaleça sobre o bem, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui nós temos, através de uma festa dessa, uma festa cultural, uma festa religiosa também, por que não dizer, porque cada terno de Congo é Nossa Senhora do Rosário, guarda de São Benedito, né? Então, Santo Expedito. Então, quer dizer, não é assim, uma festa especificamente religiosa, que é uma festa folclórica, pode participar outros segmentos também, né? Mas prevalece, sem dúvida alguma, essa questão da fé, né? Então, e o que nos conduz, né? Levar esses jovens, esses adolescentes para uma coisa melhor, para um caminho melhor. Nós vivemos hoje, não podemos fugir disso, do mundo da tecnologia, né? Da informática, né? Enfim, a gente sabemos disso, mas é triste também você ver, a gente sabe disso, né? De criança que às vezes vai para a escola, chega na escola, tranca dentro de um quarto, fica no computador até de madrugada, por outro dia cedo já dorme um pouco, vai para a escola, depois de novo nesse computador, Então, eu não quero aqui fugir da realidade não, né? Dizer que eu concordo que é muito importante para a evolução, né, do mundo em si, mas é importante também buscar manter um pouco daquilo que nós aprendemos lá na roça, né, lá no sertão, ver essas coisas das raízes, né? Enfim, nós viemos de algum lugar, né? Então, eu acho importante a gente estar mostrando isso. Tem, por exemplo, muitas pessoas aqui da cidade minha, que nem do Zé Carlos Peonato, por exemplo, que gostam, filhos dele também que gostam, nossos filhos, que gostam, que nesse momento, né, vem para a festa e até se emociona de ver, né, coisa que há muito tempo que não vê. E aqueles que não conhecem ainda, é importante ver, né, ver uma cultura diferenciada, ver um povo que está ali, você vê, são, sei lá, centenas de pessoas que participam aqui e que você não vê acontecer nada de mal, nada de ruim, porque tudo ali está com um objetivo só, né? De louvar, na festa Santos Reis, louvar o menino Jesus, como tem também nessa festa as companhias de reis, as congadas, só falando coisas bonitas, né? Só pregando coisas boas. Então eu acho muito importante essa nossa cultura, que eu até parabenizo todos os municípios que valorizam, né? Porque é um caso que valoriza mais, que eu conheço o nosso município de Baratais, né? Que hoje nós estamos aqui, vamos dizer assim, de igual para igual com as cidades da região que mais evolui esse folclore, que é Santo Antônio da Alegria, Altinópolis, né? Nós estamos já, sem dúvida alguma, principalmente em termos de estrutura, estamos muito bem, graças a Deus, né? Graças a Deus é o prefeito Luiz que sempre, em todos os seus mandatos, tem
prestado esse apoio à nossa cultura, porque é importante dizer, Luciano, porque muita gente fala assim, mas o Santana está lá há muitos anos, é Carlos Pionlato, é fazendeiro, qual é o objetivo disso? O nosso objetivo realmente é esse, porque a gente gosta, né, e quer manter essa cultura, que eu digo sempre, quando eu comecei a mexer com isso, com essas coisas, o sertanejo, essas coisas todas, eu não sabia nem onde era a Câmara Municipal de Batatais, não fiz isso com o objetivo de ser vereador, né? Então isso me levou a ser vereador, e só que tem uma coisa, eu nunca abandonei a questão, sendo vereador, mesmo na eleição que eu perdi, eu continuei, né? Sendo o presidente da associação, saí agora recentemente, o Zé Carlos assumiu, e que é um moço, que é um senhor que muito dedicado à causa, né? Que tem mantido firmemente ali a nossa associação, todo o lado dele também. Então, eu acho muito importante tudo isso, né? E dessa forma que a gente, se Deus quiser, nós vamos continuar lutando, enquanto Deus der força e saúde, né? Nós vamos estar juntos, né, Zé Carlos? Sem dúvida. Zé Carlos, então vamos aproveitar e fazer um convite para o pessoal aí para participar, né? E se alguém quiser apoiar, auxiliar aí, como proceder? Bom, a questão é o seguinte, é aquilo que eu sempre bato numa mesma tecla. Se não tiver a presença do povo, não tem a festa. Tá certo que a diretoria da associação, eu até quero agradecer todas as companhias de Batatais, que por certo agora, a partir do mês que vem, eles já vão iniciando as suas caminhadas, porque eles só cantam de domingo, às vezes por causa de uma questão que um domingo não pode ir outro, e tem um vasto questão do seu programa, então eles têm que começar cedo, e eles já estão se preparando para dar a largada, que só vai retornar em janeiro. E aqui a nossa associação, nós vamos realizar o 23º encontro do folclore de Batatais, e isso aí sempre tem um almoço para as companhias, convidar as cozinheiras, as pessoas que queiram ajudar, e também aquelas pessoas que quiser fazer sua oferta para o almoço, que a dona Cecília, certamente de sexta-feira, a igreja ali vai ficar aberta, a associação ficará aberta até mais ou menos ali das 10h30, 11 horas até a tarde. No sábado fica aberto o dia todo, e que querer fazer sua, assim, colaboração, é só chegar ali. Outra coisa também, nós estamos na reta final do término do salão, então nós já terminamos o reboque, nós já terminamos o piso, agora falta o piso, falta o forro e os vidros e a pintura. Então eu trabalho nessa questão de arrecadação e que o povo de Batatais foi um povo que, se você vê o que doaram para aquilo ali, a gente fica até assim, meio fora de lógica, porque não tem como. A hora que o que precisava, o pessoal, de uma maneira geral, não é falar um que é rico, outro que é pobre, não. A população, de uma maneira geral, chegou junto, pessoas que até de outra cidade, por exemplo, do Café Nova Era, da cidade de Franca, da Cocapec, daquelas outras entidades lá de Franca, são firmas que também ajudam, que incentivam a cultura, a base da cultura, e outras pessoas lá de fora que também têm, assim, por exemplo, eu era pequeno, eu acordava à noite com a companhia batendo na porta, aí meu pai recebia a companhia e eu também ia lá, e eu pegava a bandeira, e ele falou para nós, e meu pai dizia que a gente tem que dar continuidade e passar. Então eu acho que na minha casa não tem essa questão, porque o meu neto já sapateia São Gonçalo, ele já participa, ele ajuda, ele vem junto, então eu acho que ele está dando seguimento. Meu filho também ajuda muito, participa e ajuda nas festas, recebe a companhia na casa dele. Então, quer dizer que eu não tenho a reclamar da minha família sobre essa questão da cultura, do folclore, das companhias de reis. É muito bem, minha mulher também, então é muito bem acolhida. Então esse acolhimento a gente passa para frente e peça para as pessoas que traga a sua família, porque de uma coisa da família é o seguinte, aquela criança que pegou um pandeiro, viu uma companhia de reis cantando, ele não está indo atrás da droga, ele não está indo atrás da marginalidade, ele está indo para um caminho do bem, que seja assim, para lá, ou para cá, para menos ou para mais, o caminho ali é bom, é um caminho de fé. E outra, o folclore é religioso sim, porque louva São Benedito, Nossa Senhora do Rosário e a Santo Expedito e demais santos que
tem a sua assim, devoção, que tem aquela aparência da religião e da fé cristã. Perfeito. Te agradece a participação como vocês sabem, o programa está sempre à disposição, Sr. Zé Carlos. Eu também quero agradecer, e até eu estou me lembrando de cabeça, porque a Associação do Folclore de Batatais e a Igreja de Santos Reis, a gente conversou com o padre, conversamos com toda a diretoria. Nós vamos agora, dentro de um breve tempo, pôr duas imagens na Igreja de Santos Reis, a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Então teve já o aval do padre, teve o aval de todos os reizeiros, todas as pessoas, porque faz parte do folclore. A mesma coisa que é do reis é o folclore. Então vamos trabalhar em conjunto, até procurar umas doações, umas coisas por aí assim, porque essas imagens, para pôr as imagens de resina, vai ficar em mais de R$ 4.500 as duas imagens. Mas nós vamos colocar, porque a associação, todos os membros e todas as pessoas que a gente conversa, apoiou isso aí, inclusive o padre. Então vamos trabalhar nesse sentido. E mais uma vez eu convido as pessoas para participar da nossa festa do folclore, porque a nossa festa do folclore é uma festa que sempre, para todas as cidades que a gente passa, se deixa um rastro bom. É um rastro assim de humildade, é um rastro assim de perseverança, de religião, de tudo aquilo onde se encontra uma companhia que vem de Itaú, a outra que vem, o Congo que vem de Franca, ali eles se encontram, já são amigos, a gente vai lá neles também, é a mesma coisa. Então é o nosso meio esse aí. Muito obrigado. Santana, obrigado pela participação e, como sempre, a educadora abrindo espaço aí para divulgação desse trabalho. Muito obrigado, Luciano. Foi uma satisfação estar aqui, principalmente por ser o dia do folclore, hoje é 22 de agosto, né? Sem dúvida. E o nosso evento, portanto, começa depois de amanhã, sexta-feira, né? Está todo mundo convidado a partir das 8 horas da noite. Iniciamos a festa, então, com Altieres e Marcinho, banda, se Deus quiser, num grande show, iniciando a festa e depois sábado à noite e domingo o dia inteiro, se Deus quiser. Muito obrigado. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, eu recebo aqui o professor Juscelino Pernambuco. Nós vamos falar um pouquinho de literatura e da importância dos livros na nossa vida. Voltamos já. De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia do professor Juscelino Pernambuco. Professor, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores da nossa querida TV Educadora. Boa tarde a todos aqueles que me seguem no Facebook de Batatais e da região. Professor, leitura, né, a gente percebe hoje em dia, e existem várias discussões aí, né? Período de crise, complicado, o quanto isso tem abalado, em especial, as editoras, né? Tem uma discussão muito grande nesse sentido. Brasileiro, comparativamente com outros lugares do mundo, né, é um povo que lê pouco. Muito pouco. Com o período de crise, então, isso se agrava, né? O que não quer dizer que você tenha que ter recursos para ler, né? Porque acesso a livro no país, isso a gente tem, felizmente, garantido em várias estruturas. Mas parece que ainda falta essa cultura da leitura para o brasileiro. Muito boa a sua pergunta. E ao dizer que falta cultura do povo para ler, isso vem a ser confirmado pelas pesquisas. As pesquisas mais recentes mostram que cerca de 50% dos brasileiros não leem um livro sequer, não compram um livro sequer. Não é? A última pesquisa saída do IBOP, né, e constata exatamente isso. Cerca de 22% dos brasileiros é que colocam a leitura no mais alto grau da sua escala de preferência, quer dizer, as pessoas não têm essa preferência pela leitura. Podem até saber que leitura é um prazer e tal, mas não descobriram um modo de se vincular à leitura. Isso é interessante de a gente verificar. E isso redunda nessa dificuldade que os brasileiros temos, né, de compreender fatos, de fazer ligações entre os fatos, de ter uma consciência política um pouco mais apropriada para os momentos que nós estamos vivendo, por exemplo. A questão prática aí, né, quando a gente pensa na leitura, é que também nós temos uma herança muito grande de cultura oral,
A senhora acredita que isso também interfira? Ou foi uma questão histórica também do acesso ao estudo, né, que, se a gente parar para pensar, né, a gente tem uma questão de acesso mesmo da massa da população, historicamente é um tempo muito reduzido. Exatamente, né? Digamos que as pesquisas mostram um fato muito importante. Por exemplo, o Instituto de Leitura, o Retratos da Leitura no Brasil, o IBOP, constataram muito recentemente que os brasileiros constituem assim, a população que mais frequenta as redes sociais. Certo? E 73% dos brasileiros têm a preferência pela televisão, depois pelas redes sociais e tal. A leitura ocupa, quando muito, um 5º lugar na escala de preferência das pessoas. Quer dizer, não formamos leitores no nosso país. Não conseguimos formar. Não é? Isso porque as pessoas não percebem nem a necessidade da leitura, quanto mais prazer. Né? Então aí você vê uma frequência cada vez maior nas redes sociais, os jovens ficam quase 50% ou 60% do seu tempo nas redes sociais, passando GIFs, passando vídeos, mensagens e tudo mais, mas não tem muito tempo para a leitura, porque não descobrem necessidade. Quando muito, leem por obrigação didática. Né? Quer dizer, nós, professores, não conseguimos mostrar a eles que a leitura é necessária na sua vida. Uhum. Nós falávamos no último bloco a respeito dessa questão, né, da preferência dos brasileiros pelas redes sociais e a questão da leitura aí sendo colocada um pouquinho de lado. E nós conseguimos observar o reflexo disso exatamente nas redes sociais, né, em que muitas vezes as pessoas estão discutindo a mesma coisa, com o mesmo ponto de vista e não se entendem. Né? Aí se percebe aquela dificuldade do brasileiro da interpretação do texto, né, professor? Nossa, isso é muito sério, né? O Instituto Paulo Montenegro, juntamente com a ONG Ação Educativa, acaba de comprovar uma pesquisa interessantíssima, mostrando que apenas 8% da população brasileira com capacidade de trabalho tem condições de interpretar e compreender o que lê e de se expressar adequadamente. Apenas 22% dos que chegam ao ensino superior têm essa proficiência para a compreensão e expressividade naquilo que diz. E pior ainda, no meio educacional, os profissionais da educação mostram, né, a pesquisa mostra que apenas 40% têm proficiência para compreender, interpretar textos e se expressar adequadamente. Então isso nas redes sociais fica muito evidente. Quer dizer, houve uma democratização geral da opinião, o que é muito bom. A rede social não pode ser tratada como inimiga, é um espaço de convivência e ser significa conviver, ser significa comunicar-se dialogicamente, como diz o filósofo russo da linguagem Mikhail Bakhtin. Mas fica aí muito evidente a dificuldade que as pessoas têm para compreender, para interpretar o que dizem, o que ouvem, o que falam. Isso exatamente pelo nosso pouco hábito da leitura. As pessoas não sentiram ainda a necessidade da leitura. Outro dia eu começava uma palestra aqui no Colégio São José para 8 colégios da rede e eu dizia exatamente, eu quero falar algo de novo para você. Além de necessária, a leitura salva. A leitura serve para dar mais longevidade às pessoas. A Universidade de Michigan acompanhou durante 12 anos 3.635 pacientes com mais de 50 anos. Aqueles que liam um capítulo por dia, ou seja, pelo menos 30 minutos por dia, aumentaram em 20% a sua capacidade de viver mais, a sua longevidade, o que é impressionante. Não é? O estudo chama-se Um Capítulo por Dia e reflete exatamente isso. Quanto mais você ler, mais tempo você terá para ler. E aí eles tratam da leitura de livros, da leitura de romances, que é a minha grande tarefa, minha grande missão, né, que eu defendo desde sempre. A necessidade da leitura do romance para você aprender a viver melhor.
para você aprender a conhecer-se melhor, conhecendo o outro que está lá no romance que você lê. Então você não perde tempo, você ganha tempo quando lê romance. Imagina você, se todas as escolas, antes de começarem as aulas, tivessem a oportunidade, os alunos, de ter contato com um belo capítulo de um livro, que todos os professores lessem, que todos os profissionais de todas as áreas lessem, certamente que teriam mais sensibilidade para entender os outros, para compreender os outros, para ter, digamos, a possibilidade de mostrar aos outros o que significa viver e conviver. Então a leitura só faz bem a quem se aproxima dela. A leitura é uma necessidade. Perfeito. E, de fato, né, nós acabamos vivendo numa Babel digital, quando nós pensamos na rede social, né, com essas discussões que não geram nada, não produzem conteúdo, mostra exatamente essa questão, né? O quanto faz falta o conceito da leitura e, num viés contrário, aí, o quanto, infelizmente, nós estamos passando por uma crise nesse sentido, né? Vemos editoras fechando portas, cancelando revistas históricas, né? Enfim, um período de extrema dificuldade nesse sentido. Quem escreve no Brasil, se esperar viver de livro, certamente vai morrer de fome. Não é? Eu aproveito para mostrar a você, que me assiste agora nesse momento, o meu mais recente livro aqui, Luciano, que eu estou lançando agora, Diálogos com a Gramática, a Leitura e Escrita. Lancei com muito prazer, com muita alegria, pela editora Apris, lá de Curitiba. Consegui uma vendagem surpreendente, até agora vendi mais de 1000 livros, quer dizer, a editora, numa primeira tiragem, não é? O que é muito raro, o que é muito difícil de a gente conseguir, mas eu digo a você que escrever livros do Brasil não traz lucros a quem o faz. É mais uma matéria de carinho, de prazer que as pessoas sentem. A não ser esses escritores juvenis que estão aí. Ontem eu dizia na minha palestra para os jovens, por que vocês também não investem na escrita? Escrever faz tão bem quanto ler. Você tá no Brasil, até Larissa Manoela consegue vender livros, né? Maísa Silva consegue vender livros. Por que você, meu jovem, aí, você é tão inteligente, né? Por que você também não se aventura a escrever um romance? Faça do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, de você mesmo, seu herói. Romance é saber contar uma vida. Aventura, isso é isso. Então, você que fica o dia todo, às vezes, passando memes, gifs e vídeos, tira um pouquinho desse tempo e mesmo aí na rede social, escreva bastante. Não é? O Luciano fala aí do desentendimento nas redes sociais. Luciano, como isso fica evidente? O pessoal pensa que é politizado, mas não é politizado, porque não tem boa informação, não tem leitura, se orientam pela própria rede social, que é uma rede de mentiras, e muitas mentiras. Se a pessoa não tiver uma boa formação, ela se deixa guiar por aí. Olha só, gente, opinião não é argumento. Você precisa ter argumento quando defende o seu ponto de vista. Não basta você dizer que tem determinada opinião que os outros deverão seguir. Então, ela é uma rede mais de desentendimento do que de entendimentos, né? O ideal seria que cada um soubesse respeitar a opinião do outro e as opiniões fossem baseadas em muitas leituras. Não se lê jornais no Brasil, que pena, meu Deus do céu. As escolas deveriam estar cheias de jornais para as crianças lerem desde cedo. Isso faz muita falta. Eu fiz muito vestibular, muito concurso na rede VUNESP, na Fundação, né? E eu notava, em alguns vestibulares nós constatamos, os alunos que alcançaram o primeiro lugar é aqueles que liam muito. Cheguei a ver um aluno ser o primeiro colocado no vestibular e depois ele foi entrevistado e falou, o que eu mais fiz na minha vida foi ler jornais. Olha só, como a pessoa consegue se informar, adquirir cultura, ligar-se com o mundo, né? Ter empatia com as demais pessoas, vocabulário, isso é muito importante, né? Um pensamento crítico, isso tudo você adquire com uma leitura de imersão, mergulhar naquilo que lê, para aprender a fazer ligações com aquilo que está à sua volta. Isso é que é importante. Então, a rede social poderia ser de mais utilidade se funcionasse para isso, né? Se as pessoas trocassem as suas ideias, leituras e tudo mais, e não servisse apenas para brigar, principalmente em época de política. Parece que são politizados, falam muito de política hoje nas redes sociais, mas não são politizados, infelizmente, porque não tem leitura.
Michele com uma questão interessante, né? Sempre se tem, né, essa dificuldade do estudo da gramática, né? A língua portuguesa é uma língua difícil, né? Não é fácil nesse sentido, mas ao mesmo tempo nós temos a dinâmica da língua viva, né? Então ela coloca exatamente isso, né? Do fato de ser um estudo infinito, né? Que a gente nunca chega ao fim porque sempre tem uma novidade, uma nova aplicação, palavras com novos significados. Ótimo. Isto. Você falou muito bem, que pergunta bem colocada ao dizer língua viva, a língua viva do povo. Nós temos que defendê-la. A língua é a soma de todas as possibilidades de uso, não é? Não é apenas aquela língua defendida pela gramática normativa. Essa precisa ser muito bem aprendida, precisa ser muito bem ensinada, como fazem os meus colegas, tão esforçados, meus colegas professores de português, que se esforçam tanto para ensinar essa gramática. Muitas vezes as pessoas não entendem, mas ela é necessária à sobrevivência das pessoas, ao sucesso das pessoas na vida social. Temos que estudá-la, mas estudá-la, conforme você disse aí, buscando as possibilidades de conseguir alcançar essa expressividade da língua viva, da língua mais estilizada, das possibilidades de comunicação das pessoas, não é? Então, entre duas opções igualmente corretas de expressão linguística, você tem que ter a liberdade de optar por aquela mais expressiva, por aquela mais viva, por aquela que permita a você uma maior possibilidade de alcançar o seu público, de alcançar o seu interlocutor, não é? Então, na verdade, a pessoa tem de ser como se fosse um poliglota na própria língua. Em determinadas circunstâncias, você usar uma linguagem mais formal. Em circunstâncias mais descontraídas, você poder usar uma linguagem menos formal, mais coloquial. E alcançar essa língua viva, mais imagética, mais metafórica, que permita a você um diálogo mais fácil com as pessoas. E a gramática está pronta para isso. A gramática não tem culpa do que fazem com ela. A gramática não existe para ser rainha. A gramática veio e existe para ser escrava do uso da língua. Ela se coloca à disposição das pessoas. É claro que a gramática está aí estabelecida nos dicionários, está estabelecida historicamente, né? Está aí nos livros de gramática como nós temos. Mas dependendo do que eu quero fazer com o outro, do convencimento, da persuasão que eu quero alcançar, a língua toda se altera e se modifica e fica à minha disposição. Por isso você vai encontrar escritores tão criativos que escrevem tão expressivamente e alcançam o público de uma forma que não se espera, não é? Por exemplo, o João Guimarães Rosa. Você pode dizer assim, João Guimarães Rosa é um autor difícil? Não é difícil. Comece, por exemplo, com o livro dele, Sagarana. São 9 contos maravilhosos. Eu vou me lembrar aqui com você, faço questão, se o Luciano me permitir, você está lendo lá, por exemplo, o primeiro conto do livro Sagarana, do livro de contos. Chama-se o Burrinho Pedrez, aquele burrinho mais velho da tropa que é escolhido para comandar a tropa durante uma enchente. E só ele consegue atravessar, porque tem experiência. E o Guimarães Rosa, ao descrever essa boiada caminhando por uma rodovia tão longa, ele descreve assim: as ancas balançam e as vagas de dorsos das vacas e touros, batendo com as caudas, mugindo no meio, na massa embolada, com atritos de couros, estralos de guampas, e o berro queixoso do gado junqueira, de chifres imensos, com muita tristeza, saudades dos campos de lá do sertão. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Dança doido, dá de duro, dá direito. Vai, vem, volta, vai, não volta, vem na vara, vai varando. Vejam só, a expressividade da língua. Olha o que ele conseguiu fazer, poetizar a linguagem do sertanejo, colocar diante dos nossos olhos uma boiada caminhando. Prazer maior não pode existir do que deparar-se com um trecho, com um texto como esse. Exatamente, e eu acho que isso é a questão da beleza da nossa língua, né? A possibilidade, porque uma língua que tem essa possibilidade plástica também, né? É uma língua muito estética. Estética, você falou tudo, estética, é uma língua sonora, é uma língua bonita, cativante. Longe de nós aquela ideia, assim, a língua portuguesa é mais difícil. Todas as línguas têm um grau de complexidade diferente das demais. A língua portuguesa é irmã do francês,
né? Então, o francês, o espanhol, o português são línguas irmãs, têm as mesmas características. Se eu pegar uma língua aglutinante, por exemplo, o húngaro, imagine você numa palavra só você ter o verbo, o pronome, por exemplo, zeritelep, eu te amo, é uma palavra só, eu te amo, zeritelep. Janopô, bom dia, é uma língua difícil. Você pega o chinês, que língua... Conforme a altura, ele tem um significado. Se você grita mais, ele tem um significado. Gritando menos, tem outro significado. Quer dizer, português depende da leitura. Você tem que adquirir intimidade com ela. Como? Pela leitura. A língua portuguesa você não aprende com a gramática. Aliás, a gramática é uma teoria tão complicada que ela só deveria ser estudada depois que a pessoa soubesse ler e escrever bem. A gramática não é ponto de partida para quem queira aprender a ler e escrever. É o contrário do que se faz. Eu digo isso aos meus colegas professores. Deixa que a criança aprenda a ler primeiro, aprenda a escrever, depois ela vai estudar essa teoria gramatical. Ela não vai ser linguista nem professora de gramática. Ela quer dominar a língua para a sua convivência. Perfeito. Intervalinho na sequência, o último bloco aqui na companhia do professor Juscelino, você pode participar, 3662-6002 ou pelas redes sociais. Nós voltamos já. Só na Farmácia Fernando Manipulário você encontra a linha completa da Ultimate Nutrition, uma das melhores empresas de suplementos importados. Suprimentos mais baratos que os nacionais. Proteínas de alto valor biológico. Venha para Manipulário e aproveite nossas promoções. ProStar de R$ 189,90 por R$ 114,90. Isocu de 247,65 por R$ 159. Creatina 300 gramas de R$ 64,14 por R$ 44,90. Glutamina 400 gramas de R$ 128,42 por R$ 89,89. BCAA 12.000 Power 228 gramas de R$ 99,90 por R$ 72,92. Disque entregas grátis 3761-2118. Você sabia que esta equipe médica e paramédica, munida de equipamentos de alta tecnologia, tem salvado vidas? Antes da Santa Casa de Batatais ter uma UTI, o risco do paciente, no caso de ter um infarto, poderia ser fatal pela falta de vagas nos hospitais de referência da região. Esta unidade de terapia intensiva da Santa Casa de Batatais funciona desde 2006 e conta com uma equipe médica e paramédica composta por enfermeiros graduados, técnicos e auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas e profissionais de apoio, conforme estabelece o Ministério da Saúde. A Santa Casa de Batatais é sua. Valorize o que é seu. De segunda a sábado, do meio-dia às 4 da tarde. Tarde de sucessos. Ouça. Além de economia e qualidade em tudo que oferece, o Real Supermercados busca sempre estar perto de você. Com o aplicativo Real, você recebe dicas especiais. Baixe, é grátis. O Real conta também com um novo site. Você por dentro de tudo e, claro, conferindo as melhores ofertas. www.realsupermercados.com.br. E tem mais. Agora, para falar com qualquer uma de nossas 3 lojas, contamos com apenas um telefone. Ligue 3761-9000 e escolha a opção 1 para a loja do Riachuelo, opção 2 para a loja do Castelo ou opção 3 para a loja do Centro. Real, inovando sempre para facilitar o seu dia a dia. Real Supermercados. Essa é minha. Não é não, essa é minha. Ah, tá, essa é minha. De jeito nenhum, essa é minha. Calma, todos têm chance. Promoção Educadora 40 anos. Você pode levar pra casa uma moto Honda Fan 125 cilindradas. Opa, peraí. Essa eu também quero. É só preencher o cupom corretamente e responder a pergunta. Qual a rádio que há 40 anos pega bem? Educadora. Pronto, você pode levar pra casa uma moto Honda Fan 125 cilindradas. Cupons distribuídos gratuitamente. Promoção Educadora 40 anos. Essa rádio pega bem e sorteia uma moto zero. De volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia do professor Juscelino Pernambuco. Nós estamos falando um pouquinho a respeito de língua, de escrita, de leitura.
Miguel, com uma questão interessante também, né? Como é que o senhor lida hoje em dia com a questão do texto impresso e da possibilidade do livro digital? Do livro digital. Boa pergunta. Há aqueles que se afeiçoam à escrita, à leitura digital. Acostumam-se com a tela do computador e leem bem. Eu, particularmente, né, eu tenho um pouco de dificuldade, mas na verdade, eu gosto muito do livro impresso, o livro que eu consigo folhear e tudo mais. Mas a juventude se acostumou com isso. Nada impede que se leia ali. Aliás, o texto hoje ele tem que ser visto de outra forma. O texto hoje é multifacetado ao extremo. Então, você tem todas as possibilidades de criar com os hiperlinks e tudo mais. E é por isso que eu incentivo os jovens a escrever. Aproveite isso tudo, esse conhecimento todo que você tem do digital, publique, escreva, troque ideias. Isso é que vale a pena, nós estamos precisando disso, sabe? Os meus colegas professores que sofremos tanto, né, para formar leitores, nós sabemos disso. Nós não temos livros assim com facilidade dentro das escolas. Os governos não distribuem isso para nós. É uma dificuldade danada, não é? Mas é uma luta constante. Porque o ideal é que o professor forme leitores. Um bom curso de literatura, por exemplo, nada mais deveria servir que não ser um bom guia de leituras. O professor é um guia de leituras. Então, hoje eu já me afeiçoei à tela do computador, leio muito bem, e me afeiçoo e amo, e acho que não vou abandonar o livro impresso. E eu também acredito e afirmo que, categoricamente, ele não haverá de morrer, ele não desaparecerá. O livro impresso sobreviverá, mesmo com todo esse crescimento de toda uma cultura digital, da qual também me aproximo, da qual eu gosto muito. Estou em todas as redes sociais, gosto disso, gosto de dialogar, que é muito importante, não é? Isso faz muito bem para mim, muito bem para a minha saúde mental, mas sobretudo a minha leitura. Eu não fico sem ler romance um só dia. Pelo menos trechos de um romance eu consigo, mesmo com todas as atividades acadêmicas que eu desenvolvo, não consigo. Experimente você. Comece a ler um romance para você ver. E são tantos romancistas bons. Acostumemo-nos a dar de presentes romances. Essa campanha eu faço. Num aniversário, em vez do perfume, leve um livro, né? Leve um dicionário, leve uma gramática. Você já viu isso acontecer? Outro dia eu brincava com um colega, se um bandido for esperto e quiser fugir da polícia, é só entrar numa livraria, ir ao shopping e entrar numa livraria. Entre na Cultura, entre na Saraiva, entre lá na Travessa. Poucas pessoas frequentam a livraria. Vocês já viram gente na livraria? As pessoas não compram livros. As pessoas não se afeiçoaram, não sentiram a necessidade da leitura. Por isso que eu vim aqui, sabe, para dar essa mensagem. Além de todo o bem que ela nos faz, a leitura ajuda a gente a viver mais, ter mais longevidade. Experimente. Leia pelo menos meia hora por dia. Você verá os benefícios imediatamente. E a questão também que a gente acabou observando até, como o senhor coloca aí do presente, né? É um presente partilhável, né? Eu comentava aqui, né, a gente falando a respeito da Feira do Livro que está se aproximando, uma coisa curiosa que eu vi o ano passado e que eu gostei muito, é que chegavam os alunos das escolinhas com seu cheque-livro para comprar o livrinho lá e tal, e aí queriam mais de um. Mas o dinheiro dava para comprar um, né? Aí de coleguinhas combinando, não, você compra aquele, eu compro esse, depois a gente troca. Olha que, né? Coisa mais chique, que coisa mais linda. Essa possibilidade de partilha, né, que o livro oferece, né, e que raramente a gente encontra em outra possibilidade. Por isso que as feiras são importantes, estimular isso. As crianças adoram ler, as crianças adoram ouvir histórias. Nós é que vamos cortando o tempo, às vezes a escola não percebe, né? A escola está tão programadinha, com aquelas aulinhas, daquele jeito, vem o programa pronto, que coitado, o professor tem que cumprir, não é? E então não sobra tempo para essas atividades. Meu Deus, a escola poderia ser diferente. Não tirar esse gosto que as crianças têm pelas histórias, pelas leituras. Isso que nós deveríamos incentivar. Abençoadas sejam todas as feiras do livro, como fazemos aqui em Batatais, nas nossas escolas, e o próprio município, e o Luciano está dizendo, que coisa bonita. Eu já fui patrono várias vezes em várias escolas e faço com muita alegria, com muito prazer, trocando ideias com meus colegas professores, assim como faço com aqueles todos com os quais eu convivo nas redes sociais, com muita alegria, com muito prazer mesmo.
Professor, quero agradecer o momento de partilha aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição. Espero, cada vez mais observar aí livros na nossa rotina. Livros são muito importantes, fazem parte da nossa vida, tem que fazer parte eternamente, não é? A gente principia as coisas no não saber porquê e desde aí perde o poder de continuação, porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. Isso é de Guimarães Rosa. E a leitura nos faz aproximar desse mutirão. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Você fica agora na companhia da TV Brasil. E nós voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.